Olá, alunos e alunas, dando continuação à nossa última aula, vamos dar uma relembrada um pouquinho do que a gente viu agora nessas 3 últimas aulas. Eu estabeleci com vocês algumas definições, alguns conceitos que são importantes. Nós falamos que a definição, a identificação dos terrenos metamórficos é importante para, principalmente, mapeamento geológico, por exemplo. Então, a gente definir, conceituar, localizar terrenos metamórficos é muito importante no estudo do metamorfismo. Numa primeira etapa, a gente falou sobre graus metamórficos. Os graus metamórficos são definidos pela temperatura e pela pressão. Então, alto grau metamórfico, altas pressões, altas temperaturas. Médio grau metamórfico, médias pressões e temperaturas. Baixo grau metamórfico, baixas pressões, baixas temperaturas. Depois, na última aula, a gente falou em minerais índices. O que são minerais índices? São minerais indicadores, ou seja, a presença de alguns minerais são indicadores de pressão e de temperatura. São como se fossem termômetros, são como se fossem termômetros que marcam determinadas pressões e temperaturas. E terminamos falando em isógradas, ou seja, o que são isógradas? São linhas que definem, que unem pontos que apresentam os mesmos minerais índices. Então, é a partir daí que a gente vai localizar os terrenos metamórficos, definir que uma área, por exemplo, ali ocorreu baixo metamorfismo, aqui foi alto grau metamórfico, e trabalhar principalmente no mapeamento. Hoje a gente vai falar sobre faces, que é uma parte importante desse estudo. Então, vamos lá para o nosso quadro. Tá? Então, o que a gente entende por fácies, fácies metamórfica, que a gente entende então por fácies metamórfica, são uma assembleia mineral característica. Ou seja, um grupo de minerais, um conjunto de minerais que ocorrem juntos, que elas são características de determinada pressão e temperatura, ou num certo limite aí de grau e temperatura, de pressão e temperatura. Essas faces, elas foram definidas por um cara chamado Scola. Então, o que eu chamo de faces, o conceito de face seria mais ou menos as rochas que apresentam, são rochas que apresentam paragêneses Deixa eu apagar aqui. Paragêneses similares. Essas paragêneses são associações minerais. Então, esses minerais que ocorrem juntos, ocorrem conjuntamente, definem paragêneses, e quando essas paragêneses elas são similares, elas definem o que a gente chama de faces. Tá? Então, voltando aqui novamente, o que é uma face? O que são faces metamórficas? São assembleias minerais características que definem condições de pressão e temperatura, ou seja, pela ocorrência de minerais índices de pressão e temperatura. Então, as faces são rochas que apresentam essas associações minerais que são similares, que são parecidas. Então, isso é o que define o que a gente entende por
face, né? Face metamórfica. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma delas, beleza? Sobre algumas delas, é claro. Até a próxima aula.